hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o visto canadense de turista negado. É um assunto chato, esse é um canal que a gente está falando de viagens, então, mas infelizmente, para a viagem acontecer, o visto canadense ele tem que ser concedido. E o que acontece? O que eu vejo acontecer muito é o visto canadense de turista ser negado. Existe um alto índice de negativa, até mesmo porque existe aí no coletivo, as pessoas falam, olha, o Canadá é um país aberto à imigração, é um país aberto ao turismo, mas a pessoa que está aplicando para aquele visto de turista, ela tem um perfil de imigrar. E aí, ao invés de usar o visto correto para o processo de imigração, ela utiliza o visto de turista, que não é a via ideal para um processo de imigração. E quando então essa pessoa vai fazer um visto de turista e ele tem um perfil de imigração, esse visto 100% das vezes vai ser negado. Por quê? Porque o propósito de visto de turista é outro. E aí, outra coisa também que eu vejo muito acontecer é a pessoa tem um propósito de visto de turista, mas ela não tem um padrão de turismo, ou seja, ela nunca viajou para fora. Então, provavelmente, ela vai ter uma dificuldade enorme para tirar o visto. Outro é quando a pessoa pega a carta de visto, né? Então, você tem uma carta pessoal que você tem que fazer para submeter no seu processo de visto. Num dos treinamentos que a gente recebe pelo consulado, inclusive pelo consulado canadense, australiano, entre outros, porque o que acontece? Por que os cônsuls reúnem conosco, né, que somos aí agentes certificados, feitos com prova, etc. Por que eles reúnem conosco? Porque eles querem que uma informação de qualidade seja passada para aqueles estudantes que vão fazer seus intercâmbios. Então, ao longo do caminho, eu ajudei muita gente não só a reverter um visto de turista canadense, mas também de fazer um processo certinho desde o início, para que o visto possa ser concedido. Vou falar um pouquinho sobre o meu histórico, até para que você entenda por que eu estou falando isso com você. Quando eu tinha 19 anos, o meu primeiro visto, eu tirei um visto para os Estados Unidos. Meu primeiro visto internacional ele foi negado e eu consegui reverter esse processo. Então, sempre quando chegava alguém, e daí 2 anos depois, eu, por uma coincidência do destino, eu comecei a trabalhar com intercâmbio cultural e estou aí até hoje nessa área. Não vou contar minha idade, mas estão muitos anos. Enfim, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar a legislação dos países, para passar nesses processos de certificação da Austrália, Nova Zelândia, do Canadá. Tudo é feito mediante prova, então você tem que estudar a legislação de imigração. Eu tenho uma formação jurídica também, que auxilia nesse processo. E eu sempre achei uma dó a pessoa desistir de um sonho porque ela teve um não, porque ela teve uma negativa de visto. Se eu tivesse desistido do meu sonho de conhecer os Estados Unidos naquele primeiro visto, talvez toda a minha vida teria sido diferente. E eu realizei muitos sonhos. Eu dei uma volta ao mundo, eu brinco ali que eu até já abracei elefante na África. Então, eu fiz coisas inusitadas aí ao longo desses anos que foram muito, muito recompensadoras. E sabe quando você quer contagiar as pessoas? Fala assim, olha, não desiste, existe uma solução. Então, como que pode ser? Primeiro, o visto, o que eu vejo, né? Eu vejo, já falei aqui, que eu vejo as pessoas terem um perfil de imigração, mas usarem o visto de turista até por não saber que existe uma outra via, né? Existe sim uma outra via para uma imigração, que não a do visto de turista. Eu vejo a pessoa que não tem o perfil de turismo aplicar para um primeiro visto, então esse visto para o Canadá, esse primeiro visto, ele tem que ser muito bem feito. Muitas vezes, dependendo do perfil, eu faço algumas táticas aí para poder chegar no objetivo antes de fazer uma aplicação de cara. Uma coisa que eu vejo é a pessoa não utilizar a carta pessoal da forma correta. E
olha, a carta pessoal ela é muito importante, porque isso eu ouvi de uma cônsul num dos nossos treinamentos. Ela falou, orientem os seus estudantes a fazer uma carta muito boa, porque é a única parte do processo que eles vão poder contar um pouquinho sobre eles. Então, a maioria das pessoas usa uma carta modelo, uma carta pronta, ou começa a colocar um roteiro de viagem na carta. Não, a carta não é para isso. A carta é para que você consiga provar os seus vínculos com o Brasil. Então, tem uma série de coisas que você tem que colocar nessa carta que não enche a linguiça com roteiro de viagem. Ah, então eu vou ver a CN Tower, eu vou ver as cataratas do Niágara. E o mais engraçado é o seguinte, muita gente às vezes me manda uma carta e eu leio algumas cartas, comento, eu sou bem rigorosa nos comentários, prepara, se alguém quiser que eu comente, eu vou trazer aqui, se vocês quiserem ver os meus comentários, eu posso trazer, me fala aqui nos comentários se vocês querem que eu traga alguma carta comentada, porque eu sou muito, muito, muito rigorosa, mas é melhor eu ser rigorosa e você ter o visto do que você saber que a sua carta não estava boa quando o seu visto chegar negado. Mas enfim, tem um roteiro que parece que as pessoas colocam lá, roteiro de turismo para o Canadá, copia e cola aquele roteiro, põe lá e aí acha que vai colar. E que o cônsul não sabe que aquilo foi copiado do Google, ou carta modelo. Então, são coisas que são importantes serem feitas no processo. O processo ele não pode ser feito de qualquer maneira. Ele não pode ser feito de uma forma... ok, eu não quero ter trabalho, então eu quero uma carta modelo. Não vai dar certo. Por mais que muitas vezes empresas que fazem esse processo tentam auxiliar, então eu vejo muitos despachantes dando essa carta modelo e falando uma carta de custeio, uma carta modelo, e eles estão simplesmente desperdiçando o espaço ali para poder convencer o cônsul de que você tem um propósito genuíno. Então, e eu falo muito assim que muitas vezes essas empresas, elas quanto mais vezes você aplicar para um visto para elas, melhor. Então, era sempre uma discussão assim que eu tinha dentro do nosso escritório, porque eu sempre, quando fazia um processo de intercâmbio de algum aluno, eu falava, não dá para a gente terceirizar essa parte. Tem que ser feito com muito cuidado, porque eu sei na pele o que é ter um visto negado. Eu sei o que é ter essa frustração. Imagina se eu não tivesse conseguido reverter o meu processo. Outra coisa que eu vejo muito é a pessoa teve um visto negado para os Estados Unidos e tenta do Canadá e vice-versa. Eu nunca vi isso funcionar. Todo mundo que teve o visto negado para um país, resolveu não insistir em corrigir aquilo, em ter o visto daquele país, e tentou para o país vizinho, não obteve o visto. Então, eu imagino que existe ali talvez um acordo de fronteiras. Eu não posso te falar com certeza isso, mas faz muito sentido, porque como são fronteiras, se você não qualifica para um, talvez você não qualifique para o outro. Então é quase que um acordo de cavalheiros, né? Então fica aí a dica. Se você teve um visto negado, não se sinta mal com isso. Aliás, sinta mal, xinga, mas tome alguma providência para corrigir isso, para consertar isso. Muitas vezes foi uma coisa muito simples, muitas vezes você tem o perfil de ter o visto, só que você não conseguiu demonstrar isso, e ter um visto negado, permanecer com esse visto negado, é uma coisa que vai refletir negativamente em todos os seus futuros vistos. Então, muita gente já chegou a falar, ai não, eu não quero mais ir para esse país, porque eu cheguei lá, eu tive esse visto negado, eu tomei birra, tô com ódio. Eu falo, ok, você tá com birra, tá com ódio, mas a gente precisa resolver isso, porque isso vai ficar ali no seu histórico. Toda vez que você for fazer um visto novo, eles vão perguntar se você teve um visto negado de algum país ou se você foi deportado de algum país. Ah, e tem uma coisa super importante. Ter um visto não é garantia de entrada.
teve uma cônsul canadense que usou um termo muito interessante. Ela falou: orientem seus alunos que existe um porteiro lá na entrada do Canadá que pode te impedir de entrar se você ainda não levar os documentos corretos para apresentar lá na imigração. Então, quais são esses documentos? Isso aí então, já é um papo para um outro vídeo, que também é bastante coisa, mas se vocês gostam desse assunto, que é um pouquinho diferente, né, do assunto viagem, do assunto intercâmbio, coloque aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, quer que eu fale sobre algum assunto específico, me deixa saber para que eu possa trazer aí alguma coisa do meu conhecimento para te ajudar a realizar o seu sonho, né? E fica aí a super dica, né? Eu falo que não desista dos seus sonhos por causa de um não. Corra atrás dos sonhos. Não fala, ah, tinha que ser. Não, não é assim. Se você realmente tem vontade, corra atrás do seu sonho, porque eu te falo, eu corri e foi muito importante eu não ter desistido no primeiro não, né? Mas enfim, não pode desistir, mas também não dá para fazer uma coisa sem usar a tática correta, né? Por isso que eu crio um tanto de táticas. Bom, vamos viajar aí pelo mundo, coloque os assuntos que vocês queiram que eu traga, tenho bastante experiência nessa área, eu posso te ajudar em algum conselho, alguma dica, tá? Até mais!